Olá, minha gente, estamos aqui para fazer o videozinho da unidade de aprendizagem número 3. Como vocês podem ver, eu estou meio gripado e por isso que esse vídeo está saindo um pouquinho atrasado. Mas eu quero acreditar que muitos de vocês já começaram, de repente, a fazer a atividade da unidade de aprendizagem 3. Então, desculpem qualquer dificuldade de entender a minha voz, porque essa vai ser a intensidade. Então, vamos lá para o compartilhamento da nossa aula para falar sobre o quê? Calorimetria. Então, vamos lá. Compartilhando a nossa aulinha aqui. Então, o nosso slide, né? Como sempre, de apresentação. E vamos falar do quê? Vamos falar de calorimetria. O que a calorimetria vai fazer? Ela vai estudar exatamente como se comporta o calor. E o que esse calor vai fazer quando chegar até o corpo. Nós já comentamos a respeito da definição de calor, mas vamos retomar. Calor vai ser aquela energia que é transferida de um corpo para outro devido à diferença de temperatura. E o que nós podemos dizer em relação à temperatura? Que um corpo vai estar quente ou um corpo vai estar frio. Dentro dessa situação, quanto maior for a diferença de temperatura que nós tivermos, né, entre dois corpos, maior vai ser a troca de energia. Um corpo sozinho não tem calor, tá? Então é muito importante que vocês entendam isso. O que nós vamos pegar, então? Um corpo, ele tem energia interna, que está associado com a energia cinética média das moléculas, né, em função da temperatura. Então, o corpo pode estar quente ou pode estar frio, né? Aí, o que vai acontecer? Se nós colocarmos dois corpos, um em contato com o outro, nós entramos no primeiro, na primeira situação de termodinâmica, que é a lei zero. O que a lei zero diz? Se eu tenho um corpo A em contato com o corpo B, os dois estiverem em equilíbrio térmico, né? O que vai acontecer? Se o corpo A estiver em equilíbrio térmico com o terceiro, o corpo B estiver em equilíbrio térmico com o terceiro, significa dizer que esses corpos estão em equilíbrio entre si. Então, nós não podemos esquecer que essa situação de equilíbrio está associada a quê? A troca de calor. E essa troca, ela só vai acontecer se a diferença de temperatura, né? Opa, volta ali, se a diferença de temperatura, né, ela for, se ela existir. E aqui eu coloco sempre uma coisinha muito importante que vocês podem levar para os alunos de vocês, que é basicamente o quê? Que a gente sempre troca calor por temperatura. E aí, por trocar calor por temperatura, a gente acaba errando, por exemplo, em que período do ano nós temos mais calor. Ou seja, quando é que é trocado mais calor entre os corpos, né? A gente sempre coloca associado isso ao verão, e nós não podemos esquecer que, em função dessa definição da diferença de temperatura, o nosso corpo ele vai ter maior diferença de temperatura no inverno. Então, nós podemos dizer que o calor trocado entre o nosso corpo e o sistema, o ambiente, ele é maior no inverno. É claro que vocês não vão pedir para os alunos de vocês continuarem, né, a falar desse jeito. Por quê? Porque senão vão dizer que os alunos de vocês são loucos, né? Mas não é esse o caso. Então, é importante que vocês salientem isso. Por quê? Porque a gente troca. Então, a gente diz que num dia quente está muito calor. E a gente vai continuar dizendo isso. Só que a gente tem que saber que fisicamente isso não está correto. Né? Um dia com muita temperatura, ele é um dia quente. Um dia com baixa temperatura, ele é um dia frio. Um dia que nós temos que trocar mais calor quando houver maior diferença de temperatura. Aí vamos supor, o calor recebeu, né? O calor não, o corpo recebeu o calor de uma fonte, né? Porque o calor ele sempre vai fluir da maior temperatura para a menor temperatura. Então esse corpo ele vai receber, né, calor de um outro. O que pode acontecer com ele? Duas coisas, né? E aqui entra a situação que é muito importante vocês comentarem com os alunos, que é o calor ele não está vinculado somente à temperatura. Por quê? Porque nós vamos ter dois tipos de calor. Nós vamos ter o calor sensível e nós vamos ter o calor latente. Né? A física trabalha com um acontecendo, né, e o outro não. A química não. A química já trabalha com os dois acontecendo simultaneamente. Por quê? Porque quando na química nós temos duas substâncias, né, a mudança de estado físico de uma pode não ser igual à da outra. Então, a física trabalha com substâncias puras. E aí, o que vai acontecer? Essa substância pura, ela vai fazer o quê? Ela vai ter a troca de calor e ela pode provocar somente a variação da temperatura. Para essa situação, o calor que nós vamos estar associando é o calor sensível, certo?
Aí, na situaçãozinha, nós temos o calor latente, que é exatamente o quê? O calor que vai fazer com que o corpo mude o estado físico. Na física, quando acontece o calor latente, não ocorre o calor sensível. É muito importante que vocês tenham isso em mente. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com substâncias puras. Essas substâncias puras, elas não vão, né, estar se misturando, por consequência, quando muda o estado físico, não muda a temperatura. Ah, então, nós vamos falar hoje de calor sensível e de calor latente. Então, dentro do calor sensível, que é o nosso calor que a gente mais usa, porque é a situação de colocar água para esquentar, né? Nós vamos ter duas outras grandezas muito importantes: o calor específico e a capacidade térmica. Esse calor específico, como o nome já está dizendo, é uma grandeza, pode ser medida, obviamente, e ela vai trabalhar com o quê? Ela vai trabalhar com uma pequena definição. Qual definição? A definição de que quanto menor o calor específico, maior vai ser a variação de temperatura. Para que vocês possam fazer os alunos de vocês entender rapidamente o que significa esse calor específico, coloquem eles numa situação, por exemplo, de praia, né? Verão, chega na praia às 9 horas da manhã, a temperatura da areia é uma, a temperatura do mar é outra, né? O que nós podemos pensar na situaçãozinha? Nós podemos pensar que a areia logo em seguida vai esquentar, né? E ela esquenta rapidamente e ao final do dia ela já resfriou, enquanto que a água levou o dia inteiro para se aquecer. Qual é a diferença entre uma substância e outra? A areia tem um calor específico pequeno. Por consequência, por ela ter, né, um calor específico pequeno, ela vai, né, variar a sua temperatura, né, de forma o quê? De forma rápida. Já a água, por ter um calor específico grande, ela vai, né, ter o quê? A sua temperatura variando de forma menor. Então, é muito importante que vocês sempre se lembrem, né? Se eu tenho um calor específico pequeno, a variação de temperatura dele vai ser maior. Isso é muito importante vocês lembrarem. Uma coisa importante também que é necessário de vocês lembrarem aqui, né? Esse calor específico, ele não depende da massa. Ah, Aston, mas a massa está ali. Como é que a gente pode explicar isso para um aluno? Na realidade, a massa vai estar associada à quantidade de calor. Quanto mais massa, mais quantidade de calor. Por consequência, essa razão aqui, ó, calor por massa, vai se manter constante. Então, o que nós podemos dizer? Né? Que ela depende da substância. Certo? Então, o que eu posso pensar? Como depende da substância, se tu não mudar a substância, tu não mudou o calor específico. Peguei 1 quilograma dessa substância, 2 quilogramas dessa substância, o calor específico continua sendo o mesmo. E a última informação que é muito importante aqui é que ela muda, esse calor específico muda com o estado físico. Então, água no estado sólido tem um calor específico diferente de água, né, no estado líquido, que por consequência vai ter um calor específico diferente de água no estado gasoso. É muito importante que vocês não esqueçam isso. O que vai acontecer? Né? O que vai acontecer? Nós vamos ter aqui, então, toda essa situaçãozinha associada a quem? Associada ao calor específico. Vou botar aqui uma corzinha para salientar, né? Isso aqui, ó. Aqui, gente, surge o que a gente chama de, né, equação fundamental da calorimetria. Eu coloco um Szinho aqui, ó, exatamente para dizer que esse calor, essa quantidade de calor é sensível. Beleza? Então, é muito importante você salientar. O que vai acontecer? Nós vamos ter o Q da quantidade de calor, nós vamos ter o Q da carga elétrica. Então, é muito importante fazer essas diferenças, né? Claro que aqui não temos eletricidade, então ele poderá não trocar o Q, mas numa situação geral, ele pode, de repente, acabar associando a letra Q à carga. E aí, de repente, errar uma questão de calorimetria, certo? E por que o S? Porque nós vamos ter a quantidade de calor latente. Então, é muito importante que lá nós tenhamos um QL. Então, aqui nós temos a famosa equação fundamental da calorimetria, também conhecida por Q-macete. Né? Isso auxilia muito os nossos alunos a lembrar das equações, certo? Logo abaixo, nós temos o quê? Logo abaixo, nós temos a
capacidade térmica. Sim, a capacidade térmica, ela é o quê? É uma coisa minha, tá? É eu que acho que isso deve ter acontecido. Quando a gente fala de capacidade, a gente pensa em armazenamento. E como eu falei no início do vídeo, um corpo sozinho não tem calor. Então não tem como tu armazenar calor. E quando a gente fala de capacidade, a gente pensa no quê? A gente pensa, basicamente, deixa eu só trocar aqui um negocinho, a gente pensa basicamente no quê? Em armazenamento. Correto? Então, quanto maior capacidade, maior armazenamento. Menor capacidade, menor armazenamento. Só que aqui está associado a receber ou ceder, né, uma quantidade de calor. Por consequência, a capacidade térmica depende da massa. Depende da massa. Ela vai depender do corpo, depende do corpo, e também da substância. Certo? Então, de certa forma, nós podemos dizer que a capacidade térmica depende da massa e do calor específico. Por quê? Porque a substância, né, está associada a quê? Está associada ao calor específico. Só uma coisa que a gente pode dizer. Quando se fala de capacidade térmica, a gente está pensando no corpo total, certo? Todas as substâncias juntas. Então, por isso que eu digo aqui, depende do corpo, certo? O que essa capacidade térmica vai me dizer? A quantidade de calor que eu tenho que entregar para um corpo para que esse corpo varie 1 grama. Veja que eu não estou falando da substância. Né? Quando eu falo de corpo, eu falo lá, sei lá, no mouse, eu falo de qualquer outro corpo. Mas é muito importante que vocês entendam que esse corpo está formado por diversas substâncias. E se eu mudar alguma, poderá mudar a sua capacidade térmica. Uma coisa que eu não cheguei a comentar aqui com vocês é a respeito da unidadezinha. Como assim? A unidade, né, da capacidade térmica e do calor específico. No sistema internacional, a unidade de capacidade de calor específico é joule por quilograma Kelvin. Mas a unidade mais usada é a caloria por grama grau Celsius. Ok? Muito importante que para transformar de calorias para joule, eu vou usar o equivalente mecânico aqui, ó, que 1 caloria é igual a 4,18. Para que vocês possam, de repente, associar, para que os alunos possam lembrar, solicitem que eles acessem uma barrinha de cereal ou uma barrinha de qualquer outra coisa, e vocês vão ver lá nas especificações, né, de calorias e tal, que sempre vai ter o valor em quilocaloria e em quilojoule. E aí peçam para eles dividirem de quilojoule para por quilocaloria, e vocês vão ver que vai dar aproximadamente esse valorzinho aqui, que é 4,18. Certo? Já a unidade da capacidade térmica, ela envolve calor e temperatura. Então, no sistema internacional, vai ser o joule por Kelvin. Mas nós temos a possibilidade também de usar o quê? A caloria por grau Celsius. Né? Eu também posso usar aqui a caloria por grau Celsius. Grau Celsius. Que é a mais usada, ok? É a mais usada. Uma coisa interessante é que esse Q que está aqui, né? Esse Q que está aqui, ele é o nosso QS. Então, se eu substituir aqui em cima o MC ΔT, eu posso simplificar as variações de temperatura. E aí verificar que a capacidade térmica depende da massa e depende do calor específico. Certo? Então, essas duas grandezas são muito importantes para quem? Para o calor sensível, certo? Calor sensível. Passando lá para o nosso próximo slidezinho. Deixa eu tirar aqui. Tcharam. Aí, calor latente, onde é que ele vai acontecer? Ele só vai acontecer para a física, né, em 4 situações. Então, nós vamos ter o nosso calor latente acontecendo na fusão, na vaporização. Uma coisa importante falar a respeito da vaporização. Na vaporização, nós vamos encontrar ela de 3 formas. Né? Quais são elas? A ebulição, que é o que nós iremos trabalhar aqui. A ebulição ocorre numa temperatura determinada. Então, por exemplo, a água só vai ferver
a 100 graus Celsius, certo? O ferro ele só vai mudar o seu estado físico a 3.000 graus Celsius. Se não chegar nesses 3.000 graus Celsius, ele não muda. A água, se não chegar a 100 graus Celsius, ela não muda. O gelo vai fundir somente a que temperatura? A 0 graus Celsius. Então, são temperaturas determinadas para cada substância. Aí, nós temos a evaporação, né? Essa evaporação, ela ocorre à temperatura ambiente. A temperatura, ambiente. Que é botar a roupa para secar, correto? O que vai acontecer ali? A molécula ela vai receber uma quantidade de energia proveniente, né, da irradiação solar. E o que vai acontecer? Ela vai sair da roupa. Condições para que a evaporação ocorra de forma adequada. Vento, porque a molécula de água ela pode sair, mas ela pode voltar. Então, ela sai e o vento carrega ela, muito importante. E a segunda é a área. Por isso que eu não sei se vocês têm esses casos ainda na família, eu infelizmente não tenho mais, né? Que é exatamente o quê? Antigamente, meu avô, a minha avó, por exemplo, ela secava a roupa estendendo essa roupa no chão. Ela disse, vou botar para quarar. Não sei se vocês se recordam dessa frase. O que acontece? Ali ela está aumentando a área. Por consequência, ela vai, digamos, melhorar a evaporação da água naquela roupa. E a última, vocês conhecem não por vaporização, vocês conhecem por sistema de aquecimento de ambiente, que é a calefação. Né? A calefação é a famosa chapa quente, é a mudança brusca de temperatura. O que significa dizer isso? Significa dizer que eu vou jogar uma água, por exemplo, numa chapa quente e ela vai sair fazendo aquela barulheira, né? Que todo mundo já deve conhecer. Aquilo ali é uma mudança de estado físico, de estado líquido para estado gasoso. Então, é uma vaporização, só que ela é uma mudança brusca. E aí, o que vai acontecer? Como ela muda bruscamente, tu tem o gás de água a uma temperatura superior e, por consequência, tu pode, né, aquecer os ambientes. Por isso que o sistema de calefação também é conhecido como sistema de aquecimento de ambientes. Então, o que o calor latente vai acontecer? Ele vai acontecer na fusão, na vaporização, e ele também vai acontecer na volta, que é na liquefação ou na condensação, certo? E na solidificação, que é exatamente do estado líquido para o estado sólido. Então, nós temos aqui... e a sublimação? A sublimação, a parte de calorimetria não trata. Ok? Então, nós vamos trabalhar basicamente com vaporização, fusão, liquefação e solidificação. Para cada uma dessas, nós temos um L. Esse L aqui que é o nosso calor latente. O que esse calor latente me diz? Que para cada X calorias que eu entregar para a substância, 1 grama dessa substância vai mudar de estado físico. Lembrem-se, não tem mudança de temperatura. Durante, né, tá escrito bem grande aqui embaixo, ó, durante a mudança de estado, a temperatura permanece constante, certo? Não tem calor sensível, só vai ter calor latente. Então, o que vai acontecer? Nós vamos encontrar o calor latente de fusão, o calor latente de solidificação. Nós vamos ter ele assim, ó, o L de fusão, né, o L F, e nós vamos ter o LV, certo? Aí, como é que eu vou saber o LS e o LC, que é o de condensação aqui, e o de solidificação? O calor latente de condensação será o negativo do calor latente de vaporização. O mesmo vai acontecer com o calor latente de solidificação. Calor latente de solidificação vai ser o negativo do calor latente de fusão. Muito importante vocês lembrarem dessas relações. E aí a gente mostra para vocês alguns valores, né, de calor sensível e calor latente. Então, a gente mostra aqui uma tabela. De novo, gente, o que a gente pede normalmente para os alunos é que eles lembrem do calor específico da água, que é o mais fácil, que é 1 caloria por grama grau Celsius.
Mas, né, os outros, desculpem o sinal, é que eu estou na minha escola, tá? Os outros sinais, os outros valores não tem que decorar, tem que estar nos exercícios. E isso vai acontecer com a gente aqui nos testes que a gente vai fazer, ok? Se por acaso não tiver algum, vocês me mandem alguma mensagem para que a gente possa fazer a devida correção, ok? Então, aqui só para ilustrar alguns valores de calor latente. O que significa, né, um calor latente de 1 caloria por grama grau Celsius? Quando, né, a água, né, 1 grama de água receber 1 caloria, ela vai variar 1 grau Celsius. Vejam que um alumínio, ele tem o quê? Um calor específico muito pequeno. Então, para as mesmas 1 caloria, né, 1 grama de alumínio vai variar quase 4, mais do que 4 graus Celsius. Então, o que vai acontecer? Ele vai aquecer rapidamente, só que ele também vai resfriar rapidamente, ok? O que ele recebe, ele entrega. E aqui nós temos o calor latente. Então, o calor latente vai acontecer, nesse caso aqui é o calor latente de fusão, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter, né, um valor. A água, o gelo chegou a 0 graus Celsius. Aí, a cada, né, 1 grama de gelo que receber 80 calorias, essa grama de gelo vira em 1 grama de água. Certo? É muito importante que vocês entendam essas definições. Se vocês conseguirem colocar na cabecinha dos alunos de vocês essas definições, o negócio fica um pouco mais acessível. Perfeito? Seguindo. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro exercício. Um pedaço de ferro de massa 500 gramas a 110 graus Celsius é colocado em contato com 200 gramas de água que está a temperatura inicial de 10 graus Celsius. Admitindo que ocorra a troca de calor apenas entre a água e o ferro, determine a temperatura final, né, do equilíbrio térmico, dados calor específico do ferro e calor específico da água. De novo, ó, os valorzinhos sendo fornecidos para vocês. Aqui nós temos uma coisa chamada troca de calor. Né? O que é a troca de calor? Para isso, eu vou usar esse mesmo exercício numa outra página. Só um momentinho. Deixa eu encontrar ela aqui. Aqui. Então, o que nós temos? Nós temos aqui a nossa tabela. Por que essa tabela? Essa tabela vai ajudar a, digamos, coletar os dados informativos. Isso, para os alunos, às vezes é importante, porque às vezes eles não conseguem coletar. Então, quais são os elementos que nós temos? Nós temos o ferro, correto? Nós temos o ferro. Deixa eu só arrumar aqui, que, né? De repente enlouqueceu aqui a minha tabela. Propriedades da tabela, tarará, aqui, opções, aqui. Né? Então, olha só. Nós temos o ferro, e qual é a segunda substância? A água. Certo? Aí, qual é a massa de água? 500 gramas. Então, 500 gramas. Né? A que temperatura esse pedaço de ferro estava? 110 graus Celsius. Então, a temperatura inicial, 110 graus Celsius. É colocado dentro de 200 gramas de água. 200 gramas de água. Aí, o calor específico da água e do ferro. Ó. Tá? Então, o calor específico do ferro, 0,1 caloria por grau Celsius. Aí, na situaçãozinha, vamos só dar uma arrumadinha aqui para ficar assim, na mesma linha. Calor específico da água, 1 caloria por grau Celsius. Bom, aí ele diz que essa água estava inicialmente a 10 graus Celsius. Admitindo que haja troca somente entre esses dois elementos. O que significa dizer isso? É o nosso princípio das trocas de calor. Né? A quantidade de calor cedido, que, vamos aumentar aqui a letra, né? Assim. A quantidade de calor cedido, mais a quantidade de calor recebido, ela tem que ser igual a 0. É isso que essa frase está me propondo. Ok? Vamos até marcar aqui em vermelho para todo mundo lembrar. Então, quem é a quantidade de calor cedido e quem é a quantidade de calor recebido? Como eu estou fazendo uma troca e só tem 2 elementos, eu não preciso saber quem é que cedeu e quem é que recebeu.
Mas é muito importante lembrar que quem cede é quem tem maior temperatura. Como é que vai ficar o ΔT aqui, né? Aqui a temperatura deles eu não sei. Então, vamos botar lá a nossa incógnita. X, né? Vamos botar aqui X maiúsculo também. Então, como é que vai funcionar aqui? Vai ficar X menos 110. E aí, aqui vai ficar X menos 10. No momento em que eu faço desse jeito aqui, eu não preciso cuidar quem é que está recebendo, quem é que está cedendo. Ok? Automaticamente a matemática vai me ajudar. Então, vindo para cá, como é que vai funcionar agora? Quem é o MC, o calor cedido? É o MC ΔT. Deixa eu achar o ΔT. Mais o recebido, MC ΔT, igual a zero. Vejam que eu não botei de quem é quem. Agora eu posso colocar, né? Eu mostrei a minha equação, agora eu posso colocar de cada um. Bom, vamos escolher o ferro. Então, vamos lá. Massa 500 vezes o calor específico dele, 0,1, que multiplica o ΔT dele. Quem é o ΔT? X menos 110. Mais a massa de água, 200, que multiplica o calor específico dela, 1, vezes o ΔT, X menos 10. Isso tem que ser igual a zero. Aí, agora, é matemática, né? 500 vezes 0,1, 50. Então, vai ficar 50, que multiplica x menos 110. Mais 200 vezes 1, 200. Vai ser 200 vezes x menos 10. Isso vai ser igual a zero. Fazendo a multiplicação distributiva, né? Então, 50x menos 50 vezes 110, 5.500. Mais 200x menos, né, 200 vezes 10. Isso dá 2.000. Isso tudo é igual a zero. Tudo que tem x para um lado que não tem x para o outro. Então, como é que vai funcionar? Eu vou ter 50x mais 200x, 250x. Igual, menos 500 passou para o outro lado, menos 5.500 passou para o outro lado, menos 2.000 também, então vai dar 7.500. O meu x vai ser, então, isolando, né? 7.500 dividido por 250. Fazendo a continha rapidinho, né? Dessa situação. Deixa eu só buscar aqui. 7.500 dividido por 250, 30. Né? Então, isso dá 30 graus Celsius. Vejam que esses 30 graus Celsius foi a temperatura de equilíbrio dos dois elementos, né? Tanto da água quanto do ferro. Certo? Uma coisa importante para verificar se vocês fizeram mais ou menos certo, né? A temperatura ela tem que estar entre a temperatura inicial de um e a temperatura final do outro. Ok? Voltando lá para a nossa aulinha. Então, aqui... Voltei, deixa eu voltar para cá. Aqui. Certo? Nós resolvemos o nosso primeiro exemplo de troca de calor. Seguindo, temos nosso segundo exemplo. Então, vamos botar lá, compartilhar novamente a nossa área de trabalho. E eu tenho o meu segundo exercício. De novo, uma tabela. De novo, uma situação que envolve troca de calor. Então, um calorímetro de capacidade térmica. Opa, calorímetro. Aqui está de novo aquela história lá, a tabela. Vamos botar propriedade. Opa, não é aqui. Aqui. Tcharam. Aqui. Ok, ok. Vamos botar assim. Né? Então, o que acontece? Nós temos o calorímetro.
Capacidade térmica. Aí eu tenho que me lembrar da definição da capacidade térmica. Qual era a definição da capacidade térmica que nós tínhamos? Vamos aumentar aqui o tamanho da letra. A definição da capacidade térmica que nós tínhamos era, né, a quantidade de calor sensível, vamos botar assim, né? Sensível pela variação da temperatura. Mas também nós tínhamos a situação da massa vezes o calor específico. Se vocês observarem, massa vezes o calor específico está aqui. Ó. Então, esses dois valores aqui, juntos, o produto vai ser a minha capacidade térmica. Então, a gente bota aqui um Czão igual a 8 calorias por grau Celsius. Certo? Eu não preciso mais me preocupar com o calor específico do calorímetro, porque eu tenho o quê? Eu tenho a capacidade térmica dele, ou seja, os dois juntos. Inicialmente, a 10 graus Celsius. 10 graus Celsius. São colocados 200 gramas de um líquido. Um líquido que eu não sei. 200 gramas. Ó, agora eu não tenho calor específico, né, desse líquido. Ah, mas eu tenho o valor dele aqui, ó, 0,40 calorias por grau Celsius. Certo? Assim. Verifica-se o equilíbrio térmico a 50 graus Celsius. Então, ó, ambos vão ficar a 50 graus Celsius. E ele quer saber qual era a temperatura inicial do meu líquido. Vejam que a tabela ajuda a, digamos, organizar os valores, porque são muitas informações e normalmente os alunos se perdem nessa situação. Quanto é que vai ser o ΔT aqui? 50 menos 10, 40 graus Celsius. Quanto é que vai ser o ΔT aqui? Vai ser 50 menos X. Então, eu vou usar agora, né, a mesma relação que eu tinha lá. Para não perder tempo, vamos copiá-la. Opa, volta aqui. Aí. Só que agora, aqui, ó, eu vou ter a capacidade térmica, ao invés do calor específico e da massa. Então, vamos ver aqui como é que fica. Na situação, vai ser a capacidade térmica do calorímetro, 8, vezes a variação de temperatura dele, que é 40. Mais a massa do líquido, 200, vezes o seu calor específico, 0,4, que aqui ficou, né, sem a vírgula, ó, arrumando, vezes quem? Ops. Vezes a variação de temperatura, X, opa, é a final menos a inicial, né? 50 menos X. É muito importante vocês entenderem isso aqui. Se vocês fizerem X menos 50, não vai ser, né? Não vai dar a resposta correta. Acabou a física. Agora é matemática, né? Então, aqui, no caso, 40 vezes 8 vai dar 320. Mais 200 vezes 0,4. Né? Então, isso é a mesma coisa que 20 sobre 4. Não, 20 vezes 4, desculpe, é 80. 80 vezes 50 menos x, igual a 0. Sim? Isso aí. Confirmei aqui na calculadora. Aí, olha só, como é que funciona? 320, vou fazer primeiramente a distributiva. Então, 320 mais 80 vezes 50, isso vai dar 4.000 menos 80x, igual a 0. Aí, olha só, isso vai dar aqui desse lado 4.320 menos 80x, igual a 0. Passo o menos 80 para o outro lado, então vai ficar 4.320 igual a 80x. Fazendo a divisão, 4.320 dividido por 80 vai ser igual a x. 4.320 dividido por 80, isso dá 54. Então, a temperatura inicial deste líquido era 54 graus Celsius.
certo? Voltando lá para a nossa aulinha. Então, respondemos o nosso segundo exemplo. Vamos para o terceiro. E o terceiro envolve calor sensível com calor latente. Ó, o sinal aqui, né, para o intervalo, tá? Vai dar barulhinho aqui agora, tá? Então, continuando aqui. Vamos pegar o mesmo lá no nosso material. Opa, antes eu tenho que compartilhar, porque senão não vai funcionar. Compartilhando o nosso documento e indo para o nosso exercício. Vocês vão entender por que eu pintei isso aqui de vermelho, tá? Olha só. Vamos aumentar aqui a letra, assim. Uma pedra de gelo a 0 graus Celsius. Opa, mudança de estado físico. Certo? Uma pedra de gelo a 0 graus Celsius. Então, nós temos gelo em fusão. Mesmo problema da tabelinha. Vamos a consertar, né? Vou botar aqui opções, sem auto de redimensionar. Tarará. Ok, ok. Então, o que nós temos aqui? Ó? Um gelo que está em fusão. Certo? A massa desse gelo, eu não sei. É uma pedra de gelo que foi colocada em 200 gramas de água. Eu não sei. Aí, esse gelo que está em fusão, ele não tem calor específico. Então, no lugar deste quadrinho, a gente coloca o L. L de quem? De fusão. E onde é que está esse valor? Está aqui, ó. Né? Deixa eu só baixar um pouquinho aqui para vocês enxergarem o problema. Está aqui, ó. Aqui está o L de fusão. Então, aqui nós temos 80 calorias por grama. Certo? Isso é uma informação importante. Nós não vamos preencher T, T0 e ΔT, porque enquanto ocorre a fusão, não tem mudança de temperatura. Bom, aí, foi colocado dentro de água. Quantas gramas de água? 200 gramas de água. A que temperatura? 30 graus Celsius. Ok? Aí diz assim, ó. Num recipiente de capacidade térmica desprezível e isolado termicamente. O equilíbrio térmico se estabelece a 20 graus Celsius. 20 graus Celsius. Aí nós vamos pensar assim, tá, nós só temos duas substâncias, gelo e água. Negativo. Esse gelo, ele vai derreter. Por que ele vai derreter? Porque como o equilíbrio térmico vai acontecer em 20 graus Celsius, esse gelo ele vai virar água e vai aquecer. De quanto até quanto? De 0 até 20. Por quê? Porque ele estava zero. Estava zero. E aí ele vai aquecer até 20. Então, nós temos um gelo que virou água. Gelo, vamos botar assim, água. E esse gelo, que foi todo derretido, que eu não sei a massa, que tem um calor específico igual ao da água, 1 caloria por grau Celsius, ele está numa temperatura inicial de 0 graus Celsius e vai entrar em equilíbrio quando chegar a 20 graus Celsius. Vejam a importância de entender o calor latente. Então, o gelo ele vai se transformar em água e essa água vai se misturar. O que nós temos aqui? Água. Então, o calor é 1 caloria por grau Celsius. Quanto é que vai ser o ΔT aqui? O ΔT vai ser 20 menos 0, 20 graus Celsius. Quanto é que vai ser o ΔT aqui? Vai ser 20 menos 30, então menos 10 graus Celsius. De novo, agora, nós vamos pensar naquela relaçãozinha, vou copiar aqui, a quantidade de calor cedido mais a quantidade de calor recebido, igual a 0. Botamos lá. Ops. Vamos botar aqui assim. Aqui é MC ΔT. Só que antes, né? Antes, nós temos quem? Nós temos um gelo em fusão. Então, nós temos que colocar aqui, né? Um M vezes 0.
Então, são 3 calores que nós temos. E isso não pode ser esquecido, porque senão vai dar errado. Então, qual vai ser a massa de gelo? Não sei. É a minha incógnita? X. Qual é o calor latente de fusão? 80. Mas a massa de gelo que virou água? Não, continuo não sabendo. X. Mas eu sei que virou água, então o calor específico vale 1. Qual foi a variação de temperatura que ela sofreu? 20. Mas agora é a água. Então, a água que estava dentro do calorímetro. 200 gramas, o calor específico da água é 1, e a variação de temperatura dessa água é menos 10. Isso tudo igual a zero. Acabou a física. Agora é matemática. Então, 80x mais 20x mais... Não, menos, né? Porque esse menos vai trocar o sinal. Menos 2.000 igual a zero. 100x igual a 2.000. 100x, então, isolando x, x vai ser, né, 2.000, mais um zero, dividido por 100. Isso vai ser igual a 20 gramas. 20 gramas é a massinha de gelo contida naquele recipiente. Então, aqui, 3 exemplos para vocês, né, fazerem e poderem fazer as atividades da nossa aulinha. Na continuação, vamos falar de potência térmica, né? Potência térmica está associado a quê? A rapidez com que eu transformo uma energia em outra. Então, é muito importante vocês saberem aqui, né? Então, calor é uma coisa muito difícil de analisar, medir, né? Mas a potência vai nos ajudar. Quanto maior a potência, significa dizer que mais calor foi transferido. Então, vocês vão encontrar essa potência, a potência mecânica, uma potência térmica, vocês vão ter uma potência elétrica. Todas elas são o quê? Energia por tempo, ok? A diferença é que aqui é mais usado calorias por segundo. Mas essa potência também pode ser watt. E o watt é quem? Joule por segundo. Então, é muito importante vocês entenderem, né? Então, a unidade de potência térmica no sistema internacional é o watt. Não é o watt, tá, gente? O watt é o relógio em inglês muito mal pronunciado. Então, 1 watt é igual ao consumo de uma quantidade de calor em joule, nesse caso, 1 joule a cada segundo. Certo? Considere, então, um aquecedor de 900 watts. O que vai acontecer? Esse aquecedor, ele vai ter o quê? Ele vai ter 900 joules a cada segundo entregue. Só que a gente sabe que isso não acontece sempre. Por quê? Porque nós temos uma coisa chamada eficiência. Sempre que a gente fala de sistemas de energia, nós não podemos esquecer da eficiência. E a eficiência vai associar às potências. Quais são as potências? Nós temos a potência total, que seria aquela máxima que o meu aparelho pode fornecer. Nós vamos ter a potência útil, que é a potência que realmente vai ser usada. E nós vamos ter a potência que vai ser perdida. Essa normalmente é a maior. Como é que a gente mede a eficiência? A eficiência é feita à razão da potência útil pela potência total. O que vai acontecer? Essa eficiência, nós vamos ver pela lei da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica, que ela nunca vai ser igual a 1, né? Por consequência, nunca vai ser maior, né? Então, ela vai ser sempre menor do que 1. Ela não pode nem ser igual, ok? Por quê? Porque daí eu estou dizendo que não existe potência dissipada. Toda potência útil vai ser, né? Toda potência total vai ser utilizada como útil. Para que vocês entendam essa situaçãozinha, mais um exemplo, tá? Vamos compartilhar lá que está lá no nosso Wordzinho. Esse Wordzinho eu também vou compartilhar com vocês, né, no probleminha. Então, agora aqui, ó, o que nós temos? Vamos aumentar aqui a letra. Assim. Segundo as especificações de um fabricante, um forno de micro-ondas necessita para funcionar de uma potência de entrada de 1.400 watts, dos quais 50% são totalmente utilizados. Então, ó, não é 100%. O que vai acontecer? Eu tenho uma potência total de quanto? 1.400. Opa, faltou um igual aqui. 1.400 watts.
Só que o que ele vai utilizar? Ele vai utilizar uma potência útil. Opa, lá. Útil, né? De quanto? Nesse caso, 700 watts. O que eu sei? O que eu tenho que entender? Esses 400 watts, esses 700 watts vão ser utilizados para o quê? Converter em calor. Quanto, né? Aí essa é a pergunta. Calcule o intervalo de tempo necessário para elevar, aqui é 20 graus Celsius, vamos mudar aqui, parará, assim, né? 20 graus Celsius, a temperatura de 100 gramas de água. Vejam que ele está falando somente elevar a temperatura. Então, qual é o calor envolvido? É o calor sensível. É o nosso macete, né? Então, QS igual a M vezes C vezes delta T. Não tem troca de calor. O que ele está querendo dizer? Que essa quantidade de calor sensível aqui vai ser a quantidade utilizada pela potência de 700 watts. Para eu descobrir o meu tempo, eu preciso descobrir quanto de energia eu vou gastar. Então, olha só. QS vai ser quanto? QS, opa, vai ser a massa de água. Ele diz que são 100 gramas de água. Calor específico da água, ele está botando em joules. Por quê? Porque eu vou precisar dos watts, mas aqui poderia ser igual a 1, tá? Bom, vamos lá. Vamos fazer em 4,2, porque já está em joule. Vezes a variação de temperatura. E o que ele quer fazer? Ele quer elevar em 20 graus Celsius. Então, o ΔT é 20. Isso vai me dar quanto? Né? Vai ser 100 vezes 4,2 vezes 20. Isso vai me dar 8.400 joules. Então, essa é a energia que eu preciso para aquecer essa água em 20 graus Celsius. O que eu sei? Que potência, né? Potência, no caso, útil ou qualquer outra, ela vai ser quem? A quantidade de calor, nesse caso, a quantidade de calor sensível pelo tempo, pela variação de temperatura. Logo, eu quero saber o quê? Eu quero saber o tempo. Aqui embaixo é um T minúsculo, tá, gente? Porque ΔT é ΔT maiúsculo é temperatura. Então, olha lá. Como é que vai ser o meu ΔT? O meu ΔT vai ser a quantidade de calor sensível, QS, pela potência útil. Então, quanto é que vai dar isso aqui? Vai ser os meus 8.400 dividido pela minha potência de 700 watts. Então, 8.400 dividido por 700, isso vai dar 12 segundos. Né? Ou seja, vai levar 12 segundos para esse meu micro-ondas aquecer essa quantidade de água, né? 100 gramas de água, em 20 graus Celsius. Voltando para cá, voltando para a nossa aulinha. Espero que eu tenha ajudado vocês e, novamente, me desculpem a voz, desculpem os barulhos ao redor aí, né? Vocês vão ter agora condições de fazer o teste, tá? Da unidade de aprendizagem 3, se já não teve alguns de vocês que já foram feitos, certo? Um beijo nos corações de vocês todos, fique com Deus e até semana que vem na nossa próxima aulinha. Um beijo. Tchau, tchau.